Fala galera, estamos aqui para mais um Pod Carro. Aqui hoje eu trouxe um convidado muito especial que eu conheço há muito tempo, lá das pistas, que é o Daniel Gianfratti. Esse cara é empresário, é do mundo do automobilismo, tá ingressando o filho dele aí, que o cara tá alçando voos aí rumo ao Stock Car. Enfim, tem muita coisa pra gente falar aqui, de produtos também automotivos, é um cara muito forte aí no mercado. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado aí por ter vindo, ter aceitado o convite. É um prazer, né? Vambora. Vamos falar de carro e vamos falar de produtos para carro e de automobilismo, que é o que a gente gosta aqui. Daniel, vamos lá. Me fala um pouquinho hoje para o pessoal se situar aí. Você hoje tem marcas de produtos para carro, você distribui. Como é que tá isso? Você trabalha no ramo de postos de combustível? Explica aí um pouquinho aí para todo mundo entender. Quem é o Daniel? Minha história começa no posto de gasolina, né? Eu tenho alguns postos, né? Eu trabalho no mercado de combustíveis, já foi lá que eu comecei. E lá que eu conheci também a linha automotiva, de lubrificante, de produtos automotivos, né? Legal. E foi aí que começou toda a história. E me diz uma coisa, mas antes lá, vamos começar lá de trás mesmo. Quem era o Daniel antes de mexer com carros, com produtos, com postos? Quem é o Daniel? Da onde veio o Daniel? Já sempre gostou? Ou só foi uma forma de ganhar dinheiro mesmo? Meu pai, né? Meu pai foi grande incentivador, né? Eu comecei correndo de kart, né? Com 13 anos. Então você viu lá onde eu... meu pai me levou para correr de kart. Meu pai me levava para assistir 1000 milhas de madrugada, quando eu era moleque. Então, tinha já esse negócio do automobilismo na família. Meu pai gostava muito de corrida. Então, ele que me levou, que me colocou em contato com o automobilismo. E ele trabalhava com combustível já. Né? Então já trabalhava. E eu aprendi com ele, eu comecei como vendedor, né? Então, eu batia de posto em posto ali. Vendedor de combustível? Vendedor de combustível. Que legal. E aí eu comecei como vendedor, fiquei muitos anos, né, como vendedor, e depois passei a E seu pai não era envolvido com... Ele gostava de automobilismo, mas não chegou a ser piloto, nada disso, né? Mas ele queria que você fosse. Ele se realizou em mim, né? Então ele te pôs pra andar de kart, o caramba. Aí eu andei de kart uma época, aí parei alguns anos, né? E depois eu voltei pra correr de super speed, que eram os Fuscas, né? Que legal, na época, cara. Largavam 60 carros na época. Que hoje é a atual Copa Fusca GTO. Isso. É patrocinador nosso. Eu conheço o Arthur. O Arthur, gente boa. Conheci lá, inclusive, nessa época. Inclusive, nós vamos falar muito hoje da GTO, da Hightech. Tem tudo a ver aqui. Eu conheci o Arthur nessa época, né? Chamava Super Speed. Super Speed. Foi em 1994 ali. E aí eu comecei a correr de Fusca, foi o meu primeiro contato com autódromo, né, e com automobilismo, assim. Legal. E largavam 60 carros, fui campeão, né, na B, depois fui campeão na A. E era moleque, tinha 18, 19 anos. Então tá no sangue aí do Enzo, né? Não é à toa que o bichinho tá ganhando também, né? Foi ali que começou, Pô, que legal, cara. E aí você, beleza, correu ali de kart, correu de Fusca, foi subindo, até onde você chegou aí? Vamos falar então já de... Vamos falar só de automobilismo, mas a gente volta. Depois do Fusca, eu fui para a Fórmula Fiat. Fórmula Fiat. Que era o Uno, né? E era a Fórmula Uno. Sim, que era super depois concorrida. Lançaram era o Campeonato Brasileiro já, né? Aí lançaram depois a Fórmula Fiat virou Palio. Aí eu corri de Palio A, depois de Palio B. De Palio B, depois de Palio A, né? Caramba. E aí foi nesse campeonato da Fiat que lá que eu conheci todo mundo. Que são nomes famosos hoje, né? Porque muita gente foi para Stock Car. Na minha equipe corri com o Fogaça, corri com o Ingo Hoffmann, corri com o Travaglini, corri com o Jardim, corri com todos esses caras na mesma equipe, né? Na mesma equipe? Na mesma equipe. Eu era um moleque, eu corria na B, eles corriam na A. Né? E era na mesma equipe. Que legal. Eu conheci toda essa turma aí, o Xande Negrão, corria. Uma vez a gente tava lá a gente chegou na corrida lá, né? O Enzo tava correndo de NASCAR, de HB20.
E eu tava correndo na truck, e a gente colocou, né, o motorhome de vocês lá, e eu lembro que a gente ficou conversando, você, o Fogaça, né, e foi uma brincadeira muito legal ali, uma bagunça gostosa ali, um papo, que é papo de boxe, né, meu? Aqui é tipo um papo de boxe também, a gente faz um papo de boxe igualzinho, só que é pra galera que assiste aí, pra todo o Brasil, nós estamos na TV, nós estamos no YouTube, inclusive já... Clica aí no sininho, dá um joinha, a gente precisa disso, já compartilha que o YouTube já ajuda a entregar para todo mundo. Aí que a gente está começando no YouTube, mas já estamos na TV. Isso aí, começou bem. Daniel, e aí, legal, você... até foi legal aquele dia que até fiz um convite para você. Você que não quis. Eu falei, vamos pra truck, cara. Volta aí pra truck. Você já andou de truck? Corri de truck. Então depois eu saí da Fórmula Fiat, fui correr no Brasileiro de Endurance, né? E a gente ficou em terceiro. Esse brasileiro mesmo de Endurance tem hoje? É o Império Endurance Brasil? Não era ainda Império, mas foi a primeira temporada da Endurance eu fiz. Ah, que legal. Aí eu adoro Endurance, cara. Eu fiquei em terceiro nessa temporada, né? Corri de protótipo, turbo na época, do MCR. O MCR. E só tinham 2 MCR, era o meu e do Juliano Moro ainda, eles estavam desenvolvendo esses carros ainda, era bem no comecinho E como é que foi no Endurance? Do Moro, a gente fiquei em terceiro no campeonato, né? Legal. A gente perdeu pro Xande Negrão, que trouxe uma equipe da Alemanha lá, com Audi TT, aí tinha o Giafone com o Canaan e o Boni com um protótipo inglês. Perdeu só pros... E eu tava com o carro Brasil 100% nacional, e a gente ficou em terceiro. Você pode falar assim, eu fui campeão dos nacional. Dos nacionais eu dominei. E depois, no ano seguinte, eu entrei na truck. Correu quanto tempo na truck? Eu corri uma temporada completa, né? Que na época... Equipe de quem? Do Fogaça. Fogaça. Corri com o Fogaça, era a equipe oficial da Ford na época. Na época, corria bem lá na Ford. Eles tinham sido campeões um ano anterior. Sim. E aí a Ford fez o terceiro caminhão, que era só ele e o Beto Monteiro. Sim. Aí a Ford, o Beto Monteiro foi campeão, e a Ford fez o terceiro caminhão. E eu fui correr nesse terceiro caminhão. Que inclusive tem uma história toda que você contou pra mim lá, como é que foi. Você quer contar? Sim. E aí eu encontrei o Fogaça numa 1000 milhas. Eu tava lá de madrugada, lá no Laranjinha, na grade lá, assistindo a corrida, sabe? Sim, é o Fogaça pai, o Djalma Fogaça. Djalma Fogaça. O Fabinho, porque agora tem o Fabinho aí que tá mais... Eu tava lá na grade e o Fogaça veio do meu lado pra assistir a corrida. E eu não via ele há anos, desde a época da Fiat. Legal. A gente se cumprimentou ali e tal. E ele falou, cara, você não quer correr de caminhão? Essas coisas, gente. Eu falei, porra, é o que eu falo, né? Uma vez eu fui... Eu corria de kart rental, tava começando a correr de kart e tal, que eu sou piloto atípico, né? Não comecei que nem você de novo e foi crescendo. Eu comecei depois de velho, que eu fui ter dinheiro para poder correr. E um piloto muito famoso aí falou para mim assim, cara, você quer correr de carro? Você quer correr de alguma coisa? Você tem que estar lá, cara. Se não estiver lá, esquece, dá um jeito de estar lá, dá um jeito de conhecer, tem que estar no meio. E foi a melhor dica que aconteceu pra mim. Você estava no lugar certo na hora certa. Você viu quantas oportunidades apareceram pra você também, pra mim também, que vim de baixo. Pô, muito legal. E aí ele falou, cara, você não quer correr de caminhão? Eu falei, caminhão, cara? Ele falou, correr de caminhão. Eu falei, cara, mas nunca imaginei isso. Ele falou, semana que vem a gente vai testar alguns pilotos em Goiânia. Certo. Cara, vai lá, dá uma volta, tal, tá bom. Aí eu fui pra Goiânia. Aí cheguei lá, tinha uns 6, 7 pilotos para testar o caminhão. Ele levou o caminhão dele e o caminhão do Beto, que tinham sido campeões e tal. E colocou um monte de pilotaiada lá para testar o caminhão. E eu fiquei lá, andando em Goiânia o dia inteiro. Ficamos 2 dias lá. Foi melhor que eu comecei sem nunca ter andado. Aí, cara, eu andei naquilo, fiquei louco, né, cara? Não, o caminhão é legal. Para você que tem preconceito, galera, que... pensa que caminhão, mas aquele negócio parece que é lentão, parece que a hora que você sobe, que você acelera, que você escuta o turbo aqui na orelha, cola no banco, porque é 1000 cavalos, 300 kg de torque, o negócio distraciona pra caramba ali atrás, faz curva de lado. Cara, você fala, não, peraí, é isso aqui mesmo? Quando eu landei a primeira vez, eu falei, caramba, meu. É isso. Né? O que mais marcou pra mim foi isso também, o barulho da turbina. É aquele barulho da turbina, aquilo arrepia só de falar. Né? É legal. Porque a hora que eu entrei a primeira vez no caminhão, que eu saí pra pista, que eu estiquei a marcha ali, que encheu a turbina, que dá aquele soco no banco, falei, cara, eu tinha acabado de vir num protótipo, né? Que era turbo também.
que era um carro muito rápido, mas ele não tinha esse torque que tem um caminhão. Né? Porque ele é pesado, mas ao mesmo tempo ele tem muita tração, né? Ele tem uma velocidade, tração, né? Então, pega muita velocidade. Ele tem velocidade. Então eu tinha essa ideia, né? Que o caminhão vai ser um negócio lentão e tal. E a hora que eu saí do box, eu vi que não era nada daquilo que eu achava. Que o caminhão tem um negócio de 5 toneladas Tanto que todo mundo com velocidade. Todo mundo que faz volta rápida comigo fala, cara, mas nunca imaginei que fosse assim. Achei que era um negócio mó sem graça. É racing o negócio, né? Então, e aí eu treinei lá, aí apaixonei, né? No negócio do caminhão. E aí consegui viabilizar, o Fogaça também me ajudou muito a viabilizar, né, a participação. Que legal. E aí eu corri aquele ano, né? E como é que foi? E foi legal, né? Foi um ano de aprendizado, né? Que o caminhão é um negócio totalmente diferente. Sim. De tudo, todo mundo que senta ali a primeira... Cara, o primeiro ano é complicado, ano, né? Tirando se você não tiver o caminhão lá, tipo a Bia Figueiredo, que tinha o caminhão, que foi campeão um ano antes, né? E na categoria também de entrada, né? Sim. Mas na sua época não tinha nada disso, era com todo mundo, era geral. Junto, era geralzão, Aí mas o negócio buraco é mais embaixo. Não tinha A e B, né? Eu fiz algumas corridas legais, cheguei em sexto. Pô, que legal. Cheguei em sétimo, oitavo. Primeiro ano? Acho que o meu melhor resultado foi um sexto. Legal. Que eu ainda queimei um radar, que senão tinha ido pro pódio. O meu primeiro pódio da Truck eu joguei fora. Né? Que eu queimei o radar. Então, o radar, gente, quem não conhece, tá assistindo aí, né? A Copa Truck já chegou a dar, né? A gente tem dados lá, hoje não mais, porque diminuiu bem por causa da parte da ESG, da fumaça, mas antes chegou a dar 253 por hora, você sabia? Sabia. 253 por hora. Hoje, dependendo da pista aí, 220, sei lá, 200 e pouco. Mas você tem um radar que você tem que frear a 160 por hora. Então, você passou a 160.9, deu certo. Okay. 161... Queimou. E aí, se você queima, você tem que obrigatoriamente passar dentro dos boxes e fazer um drive-thru. Né? Esse drive-thru que custou meu pódio. Pô, cara, que chato. Eu fiquei chateado. E às vezes é por muito pouco, né, cara? E nessa corrida... tinha uns quase 70 mil pessoas lá em Interlagos. Caramba, velho. Né? Tava no auge da Truck. No auge. Né? Então tinham todas as montadoras. Não, era lindo. Tinha arquibancada na reta oposta inteira. Tinha arquibancada na subida da junção até emendar na reta. Nossa. Era muita gente. Eu já achei muita gente essa última que a gente fez, que tava desse jeito. Sim, tava muito lotado, acho que deu 40 mil pessoas. Tava cheio. Assim. Então, e aí tava bem legal. E aí no ano seguinte... eu não consegui renovar alguns patrocinadores e eu era dono da vaga. Eu acabei comprando a vaga, que na época você comprava a vaga. Né? Quando a gente adquiriu a equipe, o que a gente adquiriu foi isso, as 2 vagas, que não se vende mais, não tem mais, e você tem ali o direito de colocar 2 caminhões. Tanto que esse ano nós temos 3 caminhões, mas nós só vamos poder colocar 2. Sim. Porque é 2 vagas. Porque ia abrir, né? Eles iam abrir e acabou não abrindo. Tem 40, vai ter 40 caminhões no grid esse ano. É bastante. Mas o Col fez uma coisa que é interessante, que é bom a gente comentar, né? Que é a lei da procura e da demanda. Ele falou, não vou abrir ainda. Porque o negócio tem que ser concorrido, entendeu? Tá certo. Eu acho que não tem que abrir. É bem a que a gente estava conversando. Eu acho que a pessoa tem que fazer um esforço para estar ali. É isso aí. É isso aí. E também ele prestigia as equipes que estão ali já, né? Que lutaram, quantas equipes estão ali desde a época do começo da Fórmula? Isso. Então esses caras têm que estar na frente mesmo. Eu acredito. Então, e aí no ano seguinte eu não consegui fechar, e aí apareceu um piloto, que era o Zappellini. O Zappellini. Que tinha fechado um patrocinador lá, mega, e ele não tinha vaga para correr. Então eu aluguei minha vaga para ele na época, e eu fiquei de coach dele naquele ano, né? Só que no meu contrato com ele, assim, se ele tivesse algum acidente... Você ia. Eu assumia. Aí na segunda etapa ele bateu o caminhão. O Fogaça tava do meu lado. O Fogaça falou pra mim, cara, acho que você deu uma secada no Zappellini. Você é rabudo, hein? Ele bateu em Tarumã e fez uma cirurgia no joelho. E ele ficou sem correr o resto da temporada. E eu corri o resto da temporada inteira com o patrocinador do Zappellini. Então, era pra ser, né? Era pra ser. O Zappellini teve um campeonato de old stock que eu concorri. Ele tava numa outra categoria, mas ele tava muito bem na geral.
E a gente bateu roda lá na final lá e ele tinha direito de ser campeão, hein? Não, ele andava bem. Não, e anda até hoje. Ele anda de Opala bem, até hoje de old stock e tal. 2023 que eu fui campeão da Old. Cara, e me diz uma coisa, beleza, aí Copa Truck, você chegou na Copa Truck e aí, daí você resolveu, fez mais alguma coisa? Fiz, aí eu continuei na equipe do Fogaça mais 2 anos como chefe de equipe. Ah, tá, como chefe de equipe, não como piloto. Não como piloto. Mas como piloto você encerrou aí? Eu encerrei aí. Tá, só pra gente saber. Aí eu fiquei 1 ano com o Bruno Junqueira. Tá. E no outro ano com o Danilo Dirani. Boa. Na equipe do Fogaça. E de coach? De coach dos dois. Ficava no rádio com o Bruno Junqueira, que foi uma puta de uma experiência. O cara tinha acabado de vir da Fórmula Indy para correr de caminhão. Tudo a ver, né? E foi um ano bacana, porque eu aprendi muito com o Bruno, né? Sim. Então, pilotaço, né? Ganhou tudo lá nos Estados Unidos, né? Então, você vê que os caras que vêm da Indy se dão bem na truck. A Bia Figueiredo correu na Indy, sim, né? Sim, mas o Bruno, ele nesse ano não foi legal, né? Aí no ano seguinte veio o Dirani para a equipe. O Dirani não tinha corrido de caminhão ainda. Ele começou na equipe do Fogaça. E o Dirani já é um pilotaço assim do kart. Sim. E já tinha corrido de Fórmula na Europa, né? Batido na porta da Fórmula 1 e voltou e caiu lá no caminhão. E eu fiquei junto com ele aquele ano. E o Danilo já fez pole aquele ano, ganhou corrida, sabe? Assim, era o melhor piloto da equipe naquele ano, era o Danilo. Né? Sim. Então foi bem bacana a experiência com todo esse pessoal aí, né? E aí, beleza, você ficou mais um tempo ali de coach e tal, e aí você resolveu... Aí já tinha seu Enzo, o Enzo já estava correndo? Quando eu estava trabalhando na truck, aí o Enzo começou a correr de kart na cadete. Certo. Com 6 anos. Aí eu coloquei ele no kart. Gente, inclusive, nós vamos gravar ainda hoje o podcast do Enzo. Então, assim, não sei quando vocês vão estar assistindo isso, mas assista também o podcast do Enzo aí para vocês saberem quem é o Enzo e que é o filho dele, que agora nós vamos começar a falar um pouquinho. Aí você falou, do nada, assim, você já veio na cabeça, vou projetar a carreira do meu filho, ou não? Não. Eu falei, cara, eu vou pôr ele para correr de kart. Eu já queria parar. Quantos anos? Ele tinha 6. Ele tinha 6. E aí eu já queria parar, porque eu não via que eu ia ter condições mais de ser competitivo na truck, por conta de budget mesmo, de grana para correr. Sim. Eu já estava cansado um pouco, todos esses anos atrás de patrocínio. Que não é fácil, você sabe. Não é fácil. Tem que ser... Mas foi... E é que é legal, né, Daniel? A gente aprende... Tudo é experiência. Hoje, com certeza, você sabe fazer muito melhor pro seu filho que você fez para você mesmo. Muito melhor, né? Hoje eu encurto caminhos assim que na época não tinha, né? Então, eu acabei optando por ele correr e eu não correr. Legal. Falei, então, eu vou ver se ele der certo, se ele gostar, for bem, e a gente empurra. Então, ele foi bem de cara, né? Então, ele já foi campeão, acho que no 2º ano ali da cadete, ele foi campeão. E aí animou, dar continuidade na carreira dele, começar dele, né? Legal. Porque, assim, se fosse um negócio só de oba-oba ali também, ia ficar no oba-oba, não ia me estressar, ia deixar ele fazer o que ele quiser e acabou. O que ele quer, né? E aí foi legal, né? E aí ele começou ali na cadete e foi seguindo os passos dele ali. E como você vê ele nessa carreira, por exemplo? Passou pelo kart, foi bem, já ganhou. Saiu do kart com quantos anos? Ele saiu com 12 para 13. Foi correr? Não, aí ele ficou parado. Parou. Tá. Parou também, que aí veio uma outra época que aí começa a ficar muito caro no kart. Sim, que é a hora que você fala, vou mandar um moleque para mundial. Isso, foi essa hora. A turma dele do kart, que é o Petekoff, o Caio Collet... o Leist, tudo, o Mugiati, da geração dele. Né? Começaram todos no mesmo ano. Que legal. Eles corriam os mesmos campeonatos. Que legal. Então, aí chegou nessa fase, a molecada começou a ir para os Estados Unidos, para França, para Mônaco, e eu não tinha condição. Ou você dá all-in... Eu não tinha condição. Então, nem assim, dando all-in. Nem dando all-in. Falei, cara, eu não vou fazer uma loucura dessa. Então, não era pra gente, né? Tá. Aí até o Fogaça foi um cara que, na época,
tirou aquela frustração minha, sabe? Que eu falei, pô, ele tinha que ir, né? Sim. Foi todo mundo, ele não foi, né? E o Fogaça, um dia, eu conversava muito com o Fogaça, né? De Mas corrida. Deus sabe faz, né? Eu conversava muito com ele de corrida. A gente Ah. ficava no telefone um tempão. E ele falou pra mim, ele falou, cara, tira ele do kart. É hora de tirar, tira ele. Dá um refresco pra ele. Quando ele tiver ali uns 16, 17, se ele quiser correr de novo, Ele vai querer. ele vai Ele querer. falar, "Meu, E aí você já põe ele no carro direto e começa dali e, Certinho. e tá tudo certo. Certinho, é isso Falei, aí. cara, eu fui. É o que eu faria. E eu segui o conselho do Fogaça na época. E deu muito certo, né? Inclusive, um abraço aí pro Djalma Fogaça, Fabinho, são amigos aí, adoro eles. É isso Legal. aí, amigo de muitos anos, É. né? E aí ele, com 17, mais ou menos, ele veio, pô, queria correr. Ah, quero correr. Aí ele voltou pro kart, mas na... Só pra entender, tá com quantos anos hoje? O Enzo tá com 22. 22. Tá. Aí ele entrou Aí ele voltou a correr na sprint, porque era novato, né? Sim. Ele ficou muito tempo Que parado. hoje é a NASCAR. Não, sprint no kart. Ah, sprint de kart. No tá, kart, no kart. sprinter, né? Sprint. No kart, lá no Light. Tá. Aí falei lá com o Vagnão, lá da Speed Racing Copa lá. São Paulo Light. E foi fazer o Light na Novatos, né? E chegou lá, já meteu pole, já ganhou corrida e tal. Tava com vontade. Foi legal. Aí eu liguei pro Pimenta. Não, eu queria falar com o Pimenta. Eu conheci o Pimenta de muitos anos atrás. O Pimenta fez uma 1000 milhas comigo em 2001 e a gente foi vice-campeão da 1000 milhas. Legal. Eu e o Pimenta. Que show. E eu fiquei sabendo que o Pimenta era coach, encontrava ele nas corridas de truck, sim, ali sim. com o Roberval na época Sim. e tal. Ele fazia uns pilotos na Copa HB20. Isso. E eu tinha perdido o contato com o Pimenta. Aham. E eu falava, puta, preciso do telefone do Pimenta. Aí o Pimenta me liga, né? Falou, cara, quem tá falando? Eu falei, Daniel. Pô, Daniel, caralho, eu liguei errado. Eu falei, não, ligou errado não, eu tô tentando falar com você. E aí ele me ligou, foi muito louco essa história, ele conta isso aí também em todo lugar. Que legal. Porque eu queria falar com ele, ele ligou errado. E aí falei pra ele, cara, eu quero pôr o Enzo pra correr de carro. Queria que você treinasse ele, né? Ensinasse ele a dirigir e tal. E o Pimenta que ensinou o Enzo a dirigir o carro. Ele não sabia dirigir carro. Trocar de marcha, não sabia nada. Já aprendeu com o coach, já. O Pimenta ensinou ele a dirigir De carro. primeiro, depois levou ele pro autódromo e ensinou ele a pilotar, né? Caramba, meu. E ele aprendeu a dirigir no ECPA. Porra, mas ele nunca teve vontade de querer dirigir Ah, antes? queria, mas assim, dava uma voltinha no quarteirão, mas daquele morria 10 vezes o carro, sabe? Não sabia nada, nada. E aí o Pimenta levava ele pro ECPA para ensinar ele a dirigir. Ele ficava andando com o carro de rua, aprendendo a guiar. Aprendendo a guiar. Dirigir e pilotando já. E aí ele foi já moldando ele ali, desde o comecinho, sabe? Meu, que legal isso. E aí isso o Pimenta fez um puta trabalho com ele, 3 meses, 4 meses. Chegou no final do ano, falei, Pimenta, e aí, o que nós vamos fazer o ano que vem? Né, eu queria pôr ele no Campeonato Paulista, né? Ele falou, não, nós vamos pro Brasileiro, vamos pra Copa HB20. Que ele já trabalhava lá, ele, né, já tinha uma relação lá. Falei, cara, acho que é muita coisa, né? Ele nunca guiou nada. A melhor coisa. Ele falou, não, ele vai pra lá. Pode ir. Ele falou, eu treinei ele, eu sei o que eu tô te falando. Se você tiver condição, coloca ele lá, porque ele vai começar lá. Aí a gente correu atrás de um patrocínio ali, meio de última hora, arrumamos uma parte da grana, e ele foi pra HB20, né? Sim. E aí ele foi campeão aquele ano, né? Da Super. Da Super. Eu tava na... Você tava na Pro já, acho, não Na tava? Pro já, não. Eu acho que Ou você na tava. Elite também, sei lá. Não Eu acho que você tava na Pro já. Tá. Quando eu tinha, só Era- tinha duas. era duas. Era Pro, E aí... Porque no primeiro ano... Não, mas ele fez o primeiro ano da HB20? Não. Não, Não então fez. foi no primeiro... Porque o primeiro ano eu fui vice na dele, Isso. nessa daí, na Super. Aí ele foi campeão na Super, e aí foi subir naquela escadinha da HB20. Isso. E... Que é uma puta escola. Que é uma puta Com a galera escola. que tinha lá, não sei se tá hoje ainda, mas... Tem um uma pessoal galera. bacana ali, que acelera, né? É. Bem, os carros muito iguais, e é Os difícil. caras muito... Assim, muito rodados, né? De muita todo experiência. mundo com bagagem. É. E ele aprendeu muito lá, né? Então acho Eu que foi, também, foi aprendi uma muito lá. puta escola, assim. Legal. Eu recomendo pra todo mundo que quer começar. E aí, no legal, automobilismo. aí, vamos lá, só pra gente, porque daqui a pouco a gente tem que falar um pouco de, senão nós vamos falar só de corrida aqui.
E aí, beleza. Aí você foi e falou, pelo que eu tô sentindo aí, entendendo, que eu acho muito legal isso, você foi criando condições também financeiras para poder ir bancando esse sonho, certo? Certo. Mais ou menos isso. Começou isso foi no primeiro ano da HB20. Da HB20. Que aí você falou assim, cara, tem que fazer o negócio direito. Eu sabia que assim, no primeiro ano a gente completou a grana ali para correr, mas eu sabia que se fosse dar continuidade do bolso eu não ia dar. Né? Você seguir uma carreira. Legal saber né? isso, cara. Muita gente não pensa isso. Então, aí foi quando nós criamos a AG Racing, né? Pô, que legal, A cara. Racing foi Você criada... foi bem na ideia que eu tive uma ideia. Pra mim, você teve uma ideia pro seu filho. Pro É a mesma Enzo. coisa. É isso aí. Pô, que legal. E a gente meio que nasceu na mesma época também, né? Foi. Mesma época. E aí a gente criou a AG Racing, que era uma empresa que para fazer a gestão do Enzo, né? Da carreira, captação de patrocínios e tal. Era uma empresa só disso. Tá. Só que alguns patrocinadores que nós conseguimos ao longo do ano, alguns pagavam uma parte em produtos, né? E a gente tinha que comercializar esses produtos e você acaba aprendendo, né? Você é empresário, você não é bobo. A empresariar nessa área, né? Então... Até então você trabalhava no ramo de posto de combustível. Só posto de com gasolina. combustível. Só com isso, combustível. mais nada. Tá. E aí, legal. Aí você criou a G Racing já nessa época. Mas ainda não sabendo muito, né, como seria. As coisas foram acontecendo ao longo do caminho. Então você não programou assim, puta, vou fazer, vou colocar meu filho vai chegar na Stock Car com isso. Não foi assim, né? Foi um negócio que foi acontecendo. Legal. E muito legal, porque assim, uma coisa, né, a gente tá chegando perto aqui do break comercial, e eu queria falar isso. Que assim, nós falamos muito, nós íamos falar do lado empresário, mas é importante falar toda essa história do automobilismo, porque foi o automobilismo que te encorajou a ser empresário que você é hoje, né? Exatamente. Que mais ou menos aconteceu comigo também isso. Então, porque você fala assim, cara, porque é amor, é paixão, você quer que aquela coisa aconteça, você fala, como eu vou fazer? Aí você cria, né? Primeiro você pensa, você fala, cara, vamos fazer, vamos dar um jeito. E a coisa acontece, né? É isso aí. A coisa acontece. E aí você ainda não tinha ideia de ter produtos automotivos? Não tinha ideia. Sonhava com isso. Entendi. E nós vamos contar isso já no segundo bloco, que aí nós vamos falar bastante desse lado empresarial que você fez, o que você criou, como que você está hoje, né? Muitas negociações, por exemplo, seu filho e eu temos o mesmo patrocínio que é da Hightech Automotive, inclusive um abraço aí para Vivi, para Alexandre, para todos lá. Parceiraço do pessoal do marketing lá, que é muito legal, muita gente boa, né? O pessoal da fábrica também conheci, tive lá, muito legal. E tá comigo na Truck, tá com ele, né? Agora que tá indo pra Light, pra Stock Light. E tava ano passado na Mercedes, que acho que tá desse lado, né? O copo é desse, né? Mercedes é desse lado. Então era ele, por isso que tá no boné aqui a MG, e desse lado é Copa Truck. Isso. Porque era ele e eu e o Daniel, né? Isso. E o Daniel Kellerman também, que veio depois. Então assim, você cria... Então aí você realmente falou, não, peraí, só vendendo combustível não vai dar. Aí você falou, vamos criar alguma coisa para ele buscar esse recurso. Para ele ir. Vamos fazer o break comercial e aí na volta ele vai falar como é que foi isso, porque toda pessoa que está assistindo aqui fala, mas peraí, como é que faz para chegar onde chegou com a empresa que está... Qual é o caminho? Eu quero saber, muita gente vai se inspirar, então vamos pro break e a gente volta. Valeu.
Estamos de volta aqui com Pode Carro, com Daniel Gianfratti, e falando aqui muito sobre automobilismo, né? Mas agora nós vamos falar um pouquinho como ele conseguiu aí fazer o filho dele chegar aos voos que tal, né? Porque assim, Daniel, eu achava, né, quando eu vi o Enzo lá na Copa Shell HB20, né, eu achava que você já era um cara mais consolidado comercialmente, já era um cara já com... até um cara tá investindo no filho dele, tá? Tem Porque é o que todo mundo acha, né? Acha que todo mundo que tá no automobilismo, nada na grana e tá tudo fácil. Tá tudo certo. Eu, por exemplo, comecei na Copa Shell HB20, acho que você não sabe disso. Ou sabe, eu tava tentando ali meus produtos automotivos, tava tentando outras coisas fora a loja de som e acessórios que eu tenho. Mas eu comecei, e eu agradeço o Daniel Kellerman que me deu essa oportunidade, adesivando todos os carros. Eu não sabia. Não sabia? Não. Então, eu comecei porque, na verdade, eu nem ia correr, eu só ia atender a Copa Shell HB20 adesivando os carros. Legal. Aí, como era aquela loucura no começo que veio os carros de última hora e tal, e os carros para não correr branco, a gente tinha que adesivar, eu virei noite, eu pondo adesivo em carro, minha mulher pondo adesivo em carro. Legal. Pra eu poder correr a primeira temporada. Então, na primeira temporada, eu entrei na Copa Shell HB20, então a gente adesivava todos os carros para eu poder correr. Que bacana. E aí foi meu start também no carro. Porque, quando você vai para o automobilismo de carro, aí o buraco é mais embaixo. A conta muda. A conta muda muito. E eu tinha medo, falei, como é que vai ser isso e tal? Mas fui criando condições. E com você não foi diferente. Você achou ali. E como é que rolou isso? Por exemplo, aonde você teve a ideia dos produtos? Como é que foi isso? Então, foi o primeiro patrocinador do Enzo, né? Que pagou uma parte em produto. E eu tive que sair vendendo, né? Esse produto. E eu saía vendendo uns postos, que eu já tinha relação, né? Pô, foi uma mão na roda, né? E aí eu sentia facilidade para vender nas redes, né? Porque era... Você já tinha relacionamento. Eles já eram meus clientes. Você tinha o principal, né? Então, eu não senti muita dificuldade de vender. Lógico que era um volume menor, né? Então, por isso que era fácil. E só que aí eu vi uma oportunidade, né? Falei, cara, se eu começar a fabricar o produto, né? E eu focar nesse negócio, eu vender o produto, eu gerar ainda um lucro em cima disso, eu posso fomentar além da propaganda da empresa, a carreira do Enzo, né? E aí começou assim. Associou uma coisa na outra. E aí começou assim. Então, aí eu comecei nas redes de pós, né? Aí a gente adquiriu uma participação numa marca de car care, né? Que é a Autoshine. E a gente começou a industrializar esse produto e paga o royalty para a marca, mas já era uma marca que era conhecida, então isso já abriu muita porta também, e a gente foi para as autopeças, né, vendendo esse produto. Lembro, então aí eu já tinha o produto de posto, já tinha o produto de conveniência. De conveniência, de car care, de autopeça e tal. E aí nós conhecemos, né, também o Tambasco, né, que é piloto também, Sim. que tem um grupo de concessionárias que também consome os químicos para a concessionária. Aí nós criamos a G-Racing Pro, que era uma linha dedicada para a concessionária, e começamos a investir nesse mercado para atender as concessionárias. E hoje a gente patrocina o Thiago Tambasco, né, que é um mega parceiro assim, que me ensinou muito desse mercado. Sim. Né, ele me ensinou praticamente tudo que eu sei ali de concessionária, eu aprendi com ele. Ah, que legal. Ele desde do desenvolvimento da garrafa, do rótulo, da cor, quais os produtos, assim, ele me ensinou tudo. Que legal, cara, não sabia não que ele manjava tanto. Tudo, ensinou tudo. E aí a gente atende outras, várias redes de concessionários, né, mas começou com ele lá atrás, e a gente criou essa gama de produtos. Eu falei, agora eu preciso fazer esse negócio faturar, né? Sim. Que fabricar é fácil. Né? O mais difícil é colocar para a rua. E aí eu saí contratando profissionais do mercado. Então, eu fui identificando quem eram as pessoas influentes ali no comercial e fui trazendo. Algumas estão conosco até hoje, outras passaram, né? Não deram certo, mas a gente veio testando, contratando, e fechamos um time
que hoje é o time da G-Racing lá, é um time bem bacana. Legal. Quantas pessoas hoje? Hoje a G-Racing tem 95 funcionários. Caramba, meu. Em 3 anos. 3 anos, 3 anos. Pô, parabéns, cara. Tem bastante parabéns, gente. porque eu sei o quanto isso é difícil. É difícil. Mas eu acho que o pulo do gato para você foi o seu relacionamento. Né? Sim. Porque isso já você tinha praticamente as portas abertas. Foi o network. E aí você falou, cara, se eu fizer e eu conseguir entrar, né? E lógico, ter preço, qualidade, enfim, tudo que o posto queria e não tinha, você ia deslanchar. Então, parabéns, foi o network, cara, começou nesse network dos postos, né? Que ajudou muito, né? Que deu um volume bacana de venda ali. E as outras aberturas que eu tive foi relacionamento do automobilismo. O automobilismo abre muitas portas, né, cara? Eu tava falando ontem graças a Deus também fechei mais um patrocíniozinho ontem aqui. Legal. Com uma marca, que realmente eu tava falando isso para ele. Eu falei, cara, a concorrente sua lá fora, que inclusive me convidou para ir lá para os Estados Unidos, eu fui lá, conheci a marca e aí acabei fechando com eles que são concorrentes. Uhum. Por quê? Porque eu falei, cara, por que ela tem o DNA? Ela tem o nome dela na Fórmula Indy, ela é a dona da Penske. E tem a marca dela, uma equipe na NASCAR, e, cara, ela quer patrocinar a Fórmula 1. Então, por que ela quer fazer isso? Fabricando produtos para carro. Porque ela viu que o DNA, a empresa tendo o DNA Racing, ela passa para um outro nível, que o cara acaba torcendo pela marca, porque ela vê na corrida, então ela torce para aquele carro, automaticamente ela já gera um vínculo, ela se identifica com a marca. Então, quando ela vê na prateleira, ela já, pum, é esse. A identificação é muito forte. Esse eu vi na pista, pum, entendeu? Então, e eles sabem que é bom, porque estava na pista, se usa num carro de corrida é bom, né? Então, a gente viu eu também vi grandes marcas crescerem dentro do automobilismo. Dentro do automobilismo. Né? Então é bom a gente falar isso aqui para a galera que está com medo aí de chegar, de vir para o automobilismo. Eu conheci a Medley, quando a Medley vendia shampoo para piolho. Aí, ó. Né? Eu conheci o Xande Negrão, quando a Medley... Olha o que a Medley é hoje. A Medley vendia shampoo para piolho. Antes de vir para o automobilismo. Não, ele já estava no automobilismo. Já estava. Olha isso. Ele já estava, mas estava trancos e barrancos na época. Entendi. Igual a gente começou. Né? Então, mas assim, eu vi a Medley crescer, eu vi a CIMED crescer, eu vi a Eurofarma crescer. Tudo dentro de corrida. Dentro do automobilismo. Né? O relacionamento que foi criado para essas empresas. Muito, né? Você vê, eu tenho várias histórias aí, né, de gente que cresceu, mas porque também tem visão de crescimento, claro. Né? Porque não adianta. São mega empresários, Por exemplo, eu conheço gente ali dentro do kart que poderia estar muito mais longe, mas o cara não... Ou ele não quer, ou ele não tem uma visão de crescimento. Sim. E aí você vê lá outras pessoas que a gente sabe por exemplo, a gente pode citar aqui, é um cara que é meu concorrente, mas eu fico feliz por ele, que é o Leandro Reis, que, cara, o cara era uma equipezinha de kart, hoje ele é a maior equipe de kart de profissional, todos os caras de nome correm hoje na equipe do cara, e aí ele não se deu por vencido, ele falou, não, vou pro automobilismo, porque eu vou trazer meus filhos também. O Reis nessa época, o Enzo correu com os 2 filhos. Com o Rafa e com o Léo lá, eu corri também. Não, na Cadete, começaram na Cadete, no mesmo ano. No mesmo ano. Então eu devo ter visto ele correr lá. Com o Léo e com o Rafa. É que eu não lembro dele na grande. O Léo e o Rafa também começou no mesmo ano daquela turminha que eu te falei lá do kart. Então, e ver o cara hoje, ter uma equipe na turismo, ter uma equipe na Stock Car, cara, eu bato palma. Pode ser quem for, eu bato palma, porque isso não é fácil. Não, cara. O Reis, ele construiu isso ao longo mas por quê? Por causa do relacionamento. Sim. Dentro daquilo, você também tem que ser muito... É o ex-patrocinador dele, né? Que depois ajudou ele a viabilizar esse projeto. Mas por quê? Porque é sério, trabalha sério, você trabalha sério, a gente está chegando desse network de corrida. Né? E o network de corrida, todo mundo sabe quem é quem. Então, não dá para você pisar fora do quadrado, vão comentar, entendeu? Então não tem jeito. Não, você tá fora do negócio. É isso. Então eu acho muito legal, parabéns, muito legal. Eu fiquei feliz hoje de conhecer mais a sua história, porque era uma história que eu vi acontecer, né? Mas eu não sabia o que estava por trás. Sim. É legal a gente saber os bastidores, né? Sim. E aí, legal. Aí, hoje, você exclusivamente está com a G-Racing. Ou como é que tá hoje? Não, eu ainda tenho a venda, a intermediação lá de combustíveis ainda. Eu trabalho nesse ramo ainda. Sim. Que é o meu ramo principal, né? Mas hoje a G-Racing tomou um espaço ali do meu tempo grande hoje,
né, para ajudar se dedicar. os meninos a tocarem. Então, hoje a G-Racing é do Enzo, né, que já desde lá de trás, na verdade, foi fundada por ele, né. A gente, Sim. Você teve a ideia, mas por causa dele. Por causa dele. Então, depois eu só fui ajudando ali a empurrar o negócio e profissionalizar o negócio, né. Então, o meu filho mais velho... Deixa eu fazer uma pergunta aqui que não quer calar. Eu ajudei de alguma forma, contribuí com essa ideia? Claro, aí, não, com certeza. Por quê? Eu comentei, quando eu entrei na HB20, você já fazia esse trabalho. Sim. Né? Mas você já estava no posto. Eu já estava no posto. Aí eu entendi que foi... Aí você tinha um patrocínio de produto que era concorrente meu na época. Alguns clientes que eu chegava, você estava lá. Ou você tinha passado por lá. Legal. Então, era mais ou menos o mesmo caminho que a gente estava fazendo, né? Que legal. E sem se conhecer, e sem falar, né? Sem saber, né, cara? Sem saber. Tava com a mesma ideia, né? De fazer a mesma coisa. Se eu soubesse, a gente podia ter ido junto. Exatamente, com certeza, né? Teria sido mais fácil. Eu acho também. E aí, a gente... Nada impede que a gente faça agora. Com certeza. Né? E aí eu ajudei a profissionalizar a G-Race, né? Então eu contratei algumas pessoas, coloquei lá junto com eles. Meu filho mais velho, o Bruno, hoje trabalha lá na empresa, ele é o comprador, tem várias funções dentro da empresa, que ele é mais velho que o Enzo. O Enzo também tem funções lá dentro da empresa. E eu tenho um filho mais novo, que começou a correr de kart agora, né? Que é o Luigi, que já começou mais tarde. Mas o Enzo que vai ser o coach dele, não? O Enzo que vai com ele lá pra pista, né? E coitado, toda a energia que eu gastei com o Enzo, eu tô devendo uma energia para gastar com ele também, de acordar cedo, de ir pra pista. Ele corre lá e eu vi acho que 1 ou 2 corridas dele só, que não deu tempo de eu ver. Nossa, né? Tá trabalhando muito. Tá uma correria, mas o Enzo cuida dele lá na pista. Mas ele sabe que ele tá de bem alguma assistido. forma é por causa da sua conta que ele corre, né? Também. Sim. Então ele tá bem assistido lá. E o Catucci, né? Que tem aquele campeonatinho do Catucci lá. E o Catucci também dá uma mão ali. Cara bacana demais. Tá ali sempre de olho na molecada, cuidando deles e... Legal. Vai ser bacana. E me diz uma coisa. Aí, beleza. Isso era uma dúvida minha. A G-Racing, então, hoje você não tem outras marcas de produtos. É só a G-Racing. Na verdade, a G-Racing é a empresa que fabrica todos os produtos, né? A gente tem algumas marcas nossas, né? Que nós fomos criando ao longo do caminho. E tem marcas que nós pagamos royalty também para usar a marca. Ah, tá. Então você comercializa outras marcas. Você quer falar das marcas? A gente hoje tem uma linha que chama G-Power, que é uma linha que a gente acabou de lançar e começou a distribuir agora nos postos. Então o pessoal já vai começar a ver essa G-Power nos postos. Tá. A Outshine, a gente faz a parte de car care, né? Toda a linha de detailing ali e tal. Tem a G-Racing Pro, que é a linha dedicada para concessionárias de carro, auto center, mais essa parte profissional mesmo, o aplicador profissional. E a gente fechou uma parceria com a Castrol, né, na Inglaterra, para produzir os químicos da Castrol, né, no Brasil. Que legal, mano. Então a gente já... Quem diria, hein? Tudo isso aconteceu no automobilismo. Então... E muito pouco tempo. E muito pouco tempo. Então, a gente começou a distribuir agora, né, esses produtos da Castrol. Já está em todas as lojas aí. E foi um trabalho de 2 anos, né, com a Castrol, porque a Castrol só fabrica lubrificante no mundo todo. Então, eles acreditaram nesse projeto de fazer os químicos e a gente começou aqui no Brasil. Então, só existe aqui no Brasil. Só existe no Brasil. Só no Brasil. Pode ser que expanda para Exatamente. É um projeto piloto, né? Legal. E aí, a gente, né, teve esse sucesso aí em conseguir cumprir todos os requisitos, né? Os requisitos, cara, que é muito difícil. É muito difícil. Eu sei o quanto é difícil. Tem várias reuniões com a Inglaterra, com a Índia, com os Estados Unidos e... é absurdo. É uma dificuldade maior por causa da língua. Eu não tenho essa fluência no inglês, aí o Bruno já tem, o Enzo já tem. Legal. Outros funcionários têm, então eles tratam dessas reuniões aí, né, que legal, internacionais, cara. Aí de negócio, né? E eu vou ali só dando
a direção E para você eles. acha que tendo esse relacionamento com a Castrol abre-se portas aí para vocês também, para eles no automobilismo, marca? Sim, a Castrol tem uma história, né, com o Ingo Hoffmann, Sim. principalmente no automobilismo, né, muito vitoriosa, né? Certo. Eles ganharam, acho que juntos ali, acho que 12 campeonatos da Stock, ou mais. Sim. Então a história da Castrol com corrida no mundo, ela é muito forte, Muito né? forte. Por isso que eu tô perguntando, porque aqui hoje eu não lembro, não tô lembrando de nenhum. No Brasil hoje, quem corre, acho que tem um time de moto, se eu não me engano. Alguma coisa de moto. Tem um time de moto, de carro, parece que o Rimbano tem alguma coisa ali no Endurance. Tá. Né, mas não é uma coisa muito expressiva no carro hoje. Tá. Eu não sei da estratégia da Castrol do Brasil, né? Tá. Que nós temos... Mas não envolve nada de... Você com a Castrol as gestões são diferentes, né? Tá. Então, eu também, a gente conversa muito com a Castrol aqui do Brasil, mas eles têm o budget deles, a gente tem o nosso, né? São contas separadas. Legal. Então, a nossa estratégia é ser mais agressivo com a Castrol a partir do ano que vem, né? A ideia era ser esse ano, mas como atrasou a produção, a gente só conseguiu lançar agora, então não ia dar tempo. Tudo na sua hora. Tudo na sua hora. Vai ser já na estoque principal. Então a ideia é para o ano que vem a gente fazer esse trabalho com a Castrol no automobilismo, voltar a marca no automobilismo. Legal. Boa sorte. Espero que os nossos parceiros aqui do Brasil estejam juntos com a gente também. E que eles também gostam muito de corrida, sabem da importância. Eles estão presentes em vários eventos automobilísticos, acho que em todos, né? Eles sabem a importância. Eles sabem fazer, bem feito também, né? Legal. E é uma marca muito forte, cara. Marca e você agregando a sua marca à Castrol também é sensacional. Pra gente isso foi muito bom, né? E só começou, né? Então a parceria. Então acho que tende a crescer mais ainda, né? Por conta dessa associação. E aí nós temos uma coisa em comum aí, que é um patrocínio, que é a Hightech, né? Hightech. E como é que é isso? Como é que entra a Hightech aí nesse rolo todo aí de produtos? A Hightech, quando a gente precisava do fluido de freio. É que o deles não tem para ninguém. Que eu atendo as concessionárias, né? Os postos, enfim. E a gente foi pesquisar fornecedores e a gente acabou chegando na Hightech. Foi indicado por um amigo também do mercado automotivo, que nos apresentou lá para a Viviane, para o Rogério. Sim. E a gente gostou muito, por tudo, né? Pela qualidade, pela família, né? Pela história. É uma empresa muito legal, né? Ela teve aqui, a gente conversou bastante. É uma empresa familiar, mas não deixa... assim, quando a gente fala, empresa familiar, você vê aquela coisa na cabeça de coisa amadora, né? Coisa caseira, não. A indústria deles, a fábrica deles... É um show, né? Os caras são... Assim, muito bacana. No Brasil dá gosto de ver, né, cara? Exatamente. A capacidade produtiva dela é um absurdo, né? A fábrica parece uma sala cirúrgica, né? Exatamente. Então é uma fábrica muito bonita, muito moderna, né? A Hightech hoje está enxergando o automobilismo também, né? Como uma entrada, né? Uma entrada para poder Fiquei lisonjeado divulgar. Porque foi eu que coloquei eles no automobilismo, estão gostando muito, graças a Deus. Foi uma parceria legal também, né? Foi. E a gente procurou... A gente sabe, né? Eu falo, quando a gente vai lá, fala, faz uma experiência, entra no automobilismo pra você ver como é que é. Depois a pessoa nunca mais sai, não tem... Porque funciona. Então, a gente comercializa hoje, né, os fluidos de freio da Hightech. Então, a gente tem essa parceria no fluido de freio. E foi crescendo, né? Hoje, os produtos Castrol também vão ser fabricados lá na fábrica da Hightech, né, os químicos. Então, por conta também da qualidade da fabricação, da expertise que eles têm nesse negócio, né? E eu acho que só somou, né? E a gente fazer essa parceria também com o Enzo no automobilismo. A gente está indo para o 3º ano juntos, né? Então, nós fomos campeões da MG Cup o ano passado com a Hightech. Com a Hightech como parceira. Esse ano a gente está indo para a Stock Light. E foi a primeira pessoa que eu falei, foi com a Viviane, e ela topou de primeira. O Rogério também, na festa lá dos 30 anos. Sim, nós estivemos lá juntos. Ele falou, cara, onde vocês estiverem, nós estamos juntos. A Viviane também falou isso várias vezes, né? E de alguma forma, vocês acham que vocês contribuíram hoje para a Hightech estar no mercado, aumentou vendas, teve alguma coisa assim? Cara, eu acho que a exposição da marca, né? É o principal, né?
dar visibilidade para a high-tech. Porque como nós que conhecemos, né, Sim. a gente se orgulha hoje, né, de ter essa parceria com a high-tech. Sim. Então, chamar atenção para a high-tech, para o consumidor final, ele se identificar com o carro de corrida, com o caminhão, com a Mercedes, com o Stock Car. Então você acha que a sua contribuição é mais na parte de institucional mesmo? Né? Não, a parte institucional e na parte de network, né? Sim. Que a gente pode agregar muita coisa. Tem mercados que eu não atendo e também não almejo atender. E eles têm muito mais facilidade, né? E eles têm know-how e têm tamanho para atender, que eu não tenho, né? Entendi. Então, acho que essa troca, que legal. né? Você apresentar pessoas e gerar negócios para a high-tech. E é o retorno, é o que eu falo, o retorno vem isso. aí. O retorno vem aí, legal, legal. E aí, vamos lá, a gente falou de toda a parte aí de empresarial e tal. E quais os planos aí? Porque eu tô sabendo que parece que tá chegando uma equipe nova na Turismo aí, como é que é isso? Quais os planos aí para essa... A gente recebeu o convite, né, do Caran, né, que é da Vicar, de participar da Turismo Nacional e como equipe, né? Ele também conhece a nossa história desde o comecinho, eu já conheço o Caran também há muitos anos, e ele falou, cara, você tem que ter uma equipe. Eu falei, cara, mas eu não quero, tal. Não, você tem que ter uma equipe, você tem que colocar essa tua energia que você conhece de corrida, de network, de empresa, de piloto, de criação de piloto, você tem que pôr essa energia numa equipe. E, faz sentido. Né? E aí a gente recebeu esse convite, eu topei, né? A gente está em construção, então falta pouca coisa ali para ficar pronto. Fechei vários parceiros também que eu nem imaginava, né? Que eu nunca me imaginei como dono de equipe. Uma coisa puxa a outra, né? Eu nunca me imaginei como dono de equipe, então nós fundamos a equipe e rapidamente já fechamos vários parceiros, fechamos todos os pilotos também muito rápido, já houve uma procura rápida dos pilotos. Montamos um time... Talvez pela imagem já que o Enzo gerou. Sim. Por tudo que já foi criado. Então, desse meu conhecimento também no bastidor ali, acho que foi um conjunto. Um conjunto, né? De coisas, um conjunto. E aí tá tudo praticamente pronto, assim, para estrear, né? Eu acredito muito na equipe, né? Eu conheço os profissionais que estão lá, trabalharam com o Enzo, todos eles, e a em algum momento. A equipe não vai ser em São Paulo, né? A equipe vai ser no Rio Grande do Sul, em Sapiranga. Legal. E todo mundo da equipe, todos os mecânicos, engenheiro, coach, todo mundo trabalhou com o Enzo em algum momento da carreira. Legal. Né? Então a gente conhece todos eles, não tem ninguém ali que a gente não conheça. Isso é legal. A qualidade do profissional. Confiança, né, cara? Credibilidade. E a ideia é começar com a equipe na TN e subir com a equipe para estoque principal também. Esse é o objetivo, né? Então, nós vamos... Não, mas aí você diz TN e já ir para a principal? Não, ou passar pela Light e ir para a principal. Legal. Eu não sei quanto tempo isso vai levar, quantos nem anos. Precisa ser rápido também. Exatamente, mas é o nosso objetivo. Né? Até porque, né, eu vejo isso se desenhando, né? Como eu vi todo o começo de vocês e agora eu sei de detalhes que eu não sabia. Mas... Eu entendo que esse é o objetivo, né? Você falar, cara, meu filho correr na Stock Car e eu tenho uma equipe na Stock Car. Se for mais ou menos o que o Leandro Reis fez. Exatamente. Né, lá, que eu acho que é um caminho bom, né? Porque você vai poder gerar isso não só para o seu filho, mas ter um negócio sustentável. Sim. Que você não como equipe, é uma realização profissional minha, né? Tá. De eu colocar... Mas você vai se realizar também o Enzo chegando lá. Sim. São dois caminhos, né? Diferentes. Que então, pode ser que ele chegue antes de você ter equipe? Eu acho que ele chega antes. Né? Eu até acredito que ele chegue antes. Eu vou chegar depois. Olha que legal. É legal. Eu vou chegar depois. Mas são duas coisas diferentes. Então, eu tenho essa realização profissional minha, de eu colocar tudo que eu aprendi, né? E colocar ali numa equipe de Stock Car. Independente do Enzo ser o piloto ou não. Né? Certo. E fazer o negócio funcionar, ser campeão da Turismo Nacional, quero ser campeão da Stock Light e quero ser campeão da Stock Principal. Tá fazendo passo a passo. E paralelo, a gente toca o negócio do Enzo, a carreira do Enzo ali, para ele ir para Stock, que é o objetivo dele, ir para Stock. E aí,
ele também tem os objetivos dele profissionais, que aí a gente não sabe ali na frente se ele muda de ideia, fala, não quero mais estoque, eu quero correr nos Estados Unidos de bicicleta, ele que vai decidir, né? Legal. O caminho dele. Legal. E a gente vai estar ali para dar o suporte, né? Mas são duas coisas que vão ser tratadas de formas separadas. Muito bom, muito bom, muito bom. Parabéns. Cara, nós vamos chegando um pouquinho perto do final aqui. Eu queria fazer um momento contigo, que é o momento Jesus tá on, que eu sempre faço com o pessoal. Eu sinto, não é com todos que eu faço, mas eu sinto que eu devo fazer. Por que que eu sinto que eu devo fazer? Porque, cara, é inspirador, né? Porque eu acho que tudo que você conquistou, tudo que vocês estão fazendo, eu acho que sem fé, eu acho que isso é impossível fazer, porque primeiro você tem que ter muita fé em Deus, né, e no que você acredita, e depois planejar e executar, né, porque primeiro você fala, será que eu posso? Uma pessoa para fazer tudo isso, não é possível que ela não tenha onde se apoiar, né, porque se a gente pensar com a razão, a gente não faz. Que nem começa. Nem começa, mas se você pensar com fé, fala, cara, eu não sei, porque você acabou de falar, não sei quanto tempo vai demorar, mas você tem um sonho, você tem um plano. Sim. E quando eu falo Jesus tá on, que eu passo essa mensagem, é justamente isso. Cara, você também pode. Todo mundo pode. Faça, mas faça o seu melhor dia a dia, trabalho, não é fácil, não vai ser, mas com fé em Deus, com muita coisa a gente consegue até aqui. Daqui para frente é com ele. Exatamente. Não é do jeito que a gente quer, não é do jeito que a gente faz. Você tem que estar disponível para fazer. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí de fé para a galera, de esperança. Assim, eu acho que tudo que eu fiz até hoje foi pensando nisso, assim. Em certo momento da vida você aprende que tudo dá certo. Só depende de você, né? E quando você sabe o que você quer e você acredita naquilo, dá certo. É isso. Demora. Pode demorar. Mas dá certo. É isso aí. Você conhece pessoas no meio do caminho que vão te dar a mão e falar, vamos lá que eu tô junto. E eu falo que essas pessoas, quem manda é ele, né? Porque, né? Várias pessoas no meio do caminho, né? Que você, às vezes, nem sonha que você vai conhecer essas pessoas, né? Você vai encontrar com ela no meio do caminho. Pessoas que te procuram, né? Aconteceu muito com você, que aconteceu comigo, por exemplo. Eu assistia muito em casa ou Na Corrida. Aí tinha aquele piloto Marco Cosi. Sei. E aí, cara, eu era fã daquele programa, era fã do piloto. Era legal. Né? Eu era na History, né? Passava. Eu era piloto de kart rental na época. Eu falei, mas nunca vou chegar num negócio desse, né? Hoje eu vejo que... Aí eu conheci ele virou meu cliente, virou amigo, correu de kart comigo... E eu falei assim, será que é a força do pensamento, cara? Que a gente pensa, a coisa acontece. Outro dia eu tava vendo um vídeo antigo lá, o Piquet tava aqui na tua loja. Sim. Aí o Nelsinho Piquet na minha loja. Outro dia ele tava na Fórmula 1, né? Não, esse dia o cara tava na Fórmula 1 e desse dia o cara chegou aqui, que ele chegou com a picape com as rodas, um pneu em cima, nós dois descendo as rodas e o pneu junto, eu e o Nelsinho Piquet. Cara, que loucura, né, eu tive essa... Mas acho que é a força do pensamento, né, cara? Eu também acho. Força do pensamento. Eu tenho muita fé em Deus, Jesus, mas é isso. Tenha fé, vai, que você consegue. É isso aí. Cara, muito obrigado pela sua visita, pelo papo. Acho que eu falei aqui que a gente ficaria aqui conversando sobre automobilismo muito tempo, sobre negócio, sobre produto. A gente tem muita coisa em comum. Mas é isso, vamos deixar para o próximo Pó de Carro, né? É isso aí. Vamos fazer o Pó de Carro do Enzo Gianfratti na sequência. Então vai ser muito legal porque nós vamos saber a visão do pai e a visão do filho, né? É isso aí. Então, quer mandar um agradecimento para alguém? Eu queria agradecer a todos aí, né, que compartilharam com a gente toda essa história, né? E que, de alguma forma, participaram. Legal. Então, é isso aí, Pó de Carro, só aqui. Não percam os próximos episódios e episódios como esse, inspiradores, que nos levam a... Vamos sonhar e vamos realizar. Ainda dá tempo. Valeu, Pó de Carro.